A Folha de São Paulo está em relação ao marco da internet e aos inquéritos que existem há praticamente 5 anos de fake news no Supremo Tribunal Federal, uma posição claramente contrária. Considera que ter o Supremo legislado e até mesmo como constituinte, que quando a Constituição manda, no artigo 5º, um dos seus primeiros incisos, que o abuso da comunicação social seria punido, mas só poderia ser pelo Poder Judiciário, como bem demonstrou o ministro André Mendonça, e o Supremo decide que serão as plataformas que decidirão o que vão ou não publicar, porque se publicarem aquilo que o Supremo entender que não deveria publicar, serão as plataformas responsabilizadas. Passou a ter um controle prévio e não um controle a posteriori, como manda a Constituição. E o fato de ter legislado sobre essa matéria, mudando o que o Congresso Nacional tinha legislado no artigo 19, nós passamos a ter, por parte da Folha de São Paulo, em seus editoriais, uma crítica, e tanto a Folha como o Estado elogiando o voto do ministro André Mendonça, como todos aqueles que querem que as plataformas controlem. O que vale dizer, nós teremos uma censura das plataformas, porque qualquer dono dessas plataformas, na dúvida, sempre não publicará uma matéria, o que levará o povo a ter reduzido seus espaços de liberdade de comunicação. E diz que, na opinião da Folha, nos editoriais da semana passada, nós teríamos possivelmente o caos. E agora vem a Folha de São Paulo a fazer uma nova crítica à Suprema Corte no editorial que apresentou na quarta-feira, no qual diz o seguinte: não se pode permitir um inquérito que está aberto e sendo renovado de 90 em 90 dias sobre fake news, que é um verdadeiro buraco negro. Tudo que matéria que eles entendem que tem que ser examinado entra no inquérito fake news, mesmo que não tenha uma relação direta, mas procurando um elemento de conexão, e o inquérito não termina nunca. E mostra como isso faz um mal enorme à democracia, à Folha de São Paulo, um mal enorme a essa liberdade democrática que nós devemos ter. Eu tenho a impressão, e é isso que eu tenho batido, sempre com respeito devido aos ministros da Suprema Corte, eles têm uma função extremamente relevante, mas não são legisladores. A Constituição diz que o Supremo é guardião da Constituição, não um constituinte derivado. Não é aquele que faz a lei. Como já também na quarta-feira, as publicações da manifestação do ministro Fachin, quando diz que a função é do Legislativo. Aliás, o ministro Fux diz a mesma coisa. Legislar é função do Legislativo, não é função da Suprema Corte. Ela não pode dizer a minha interpretação e, a título de dizer a minha interpretação, fazer um novo dispositivo. Se o artigo 19 sempre foi aplicado da forma como o Legislativo definiu, não é uma nova reinterpretação do 19, é modificar o 19 para uma nova interpretação. O 19 segue o que manda a Constituição, isto é, o abuso tem que ser punido, é claro, mas a posteriori, através do Poder Judiciário, mas não permitir o abuso através de ter um censor que passa a ser, porque se não fizer a sua avaliação, poderá ser responsabilidade que serão as plataformas. Então, me parece que isto é que os eminentes ministros da Suprema Corte, todos os senhores sabem que é o meu estilo de não atacar pessoas, principalmente os ministros que têm uma cultura jurídica, uma idoneidade que eu nunca pus em dúvida, a minha divergência em relação às decisões, que raciocinasse. A verdadeira defesa do Estado democrático de direito é aquela em que se dê a liberdade de expressão e se puna os abusos posteriormente.
mas não se impeça os abusos, impedindo que se apresente as manifestações. Porque no momento em que se diz o que é que se vai poder dizer e não, e coloca um censor, porque agora o censor passa a ser a plataforma, é evidente que nós temos censura. Uma censura aposta por aqueles que têm medo de serem responsabilizados. Porque se publicarem matérias, que serão matérias diferentes daquelas que entendem o Supremo que não poderia ser publicado, quem vai ser punido em primeiro lugar serão as plataformas. Então, o que eu queria trazer isso aos senhores, a luta pela liberdade de expressão. Eu que só tive uma arma na vida, que foi a palavra. Durante a redemocratização, como conselheiro da Ordem dos Advogados, depois como presidente do Instituto dos Advogados, eu dizia, nós, advogados, nós, aqueles que defendemos a Constituição, o povo e a democracia, sem ganharmos nada, porque não há dinheiro público que nos pague para darmos a nossa opinião como cidadãos, nós continuaremos a usar a única arma que pode existir na democracia, que é a palavra. E a minha palavra, embora uma palavra de um modesto professor de província, um advogado já idoso, é nesse sentido. Nós só teremos plena democracia no Brasil quando tivermos plena liberdade de expressão. E não uma liberdade de expressão que é aquela que as autoridades digam que nós podemos dizer. Quando nós somos obrigados a dizer e pensar rigorosamente como pensam as autoridades, o direito de oposição, o direito de contestação desaparece numa democracia. Então era isso que eu queria trazer, apoiando mais uma vez, como apoiei a semana passada, a crítica à decisão da Suprema Corte, feita pela jornal A Folha de São Paulo, a essa feita na quarta-feira, em que critica a manutenção infinita, sem prazo para terminar, desse inquérito sobre fake news.